Olá, graça e paz. Nós queremos cumprimentá-lo desejando o amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida abundantemente. Nós louvamos a Deus por esse programa, por esse projeto, a Igreja em Sua Casa. Nós estamos levando a palavra de Deus ao seu coração. Existem pessoas que residem fora do Brasil, têm dificuldade em frequentar regularmente uma igreja, até mesmo pela língua, ainda não aprendeu, ainda não domina o idioma. Então você pode acessar o nosso programa semanalmente. Deus nos tem dado essa graça, essa oportunidade de estarmos aqui ministrando uma palavra, um devocional, que traz elevo espiritual, crescimento espiritual, conforto e consolo mediante a palavra de Deus. No último programa, nós estivemos conversando no texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E nós comentamos, fazendo uma pequena recapitulação, nós comentamos que o pecado de Adão e Eva permitiu que a morte reinasse sobre a humanidade. O próprio salmista Davi diz: em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. É claro que ele está falando da maneira com que ele nasceu, dos seus pais, né? Mas nós podemos aplicar também esse texto de que a humanidade nasceu em iniquidade, nasceu debaixo do pecado. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Mas ele diz que a vinda de Jesus, a dádiva de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A entrega de Cristo Jesus por Deus Pai permite que nós saiamos de debaixo do jugo das trevas e sejamos transportados para o reino glorioso, para o reino de Deus, para o reino da luz. E para isso, o texto diz que nós precisamos receber. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça. O verbo no grego receber aqui é lambano. Lambano é pegar, agarrar, possuir, se apropriar. Então, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Ou seja, nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, em delitos e pecados. Como é que um morto poderia escolher alguma coisa? Não, mas o próprio Espírito de Deus, ele vem, ele abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para nós compreendermos a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E quando a gente tem esse lampejo, quando a gente tem esse flash de entendimento da obra de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, aí então a gente diz: não, eu quero Ele como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu creio que o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo pecado. Então aqueles que recebem essa imensa graça de que alguém morreu por você, a Bíblia diz, e também recebe a dádiva da justiça, porque a justiça é um estado, é um status, é um lugar, é uma posição. Aí nós nos tornamos em filhos de Deus. E aí nós começamos a reinar em vida, por meio de Jesus. Amados, isso aqui é muito fundamental na vida do cristão. Isso aqui é básico. Isso aqui é essencial na vida do cristão. Eu recebo pela fé a obra de Cristo, eu creio nela, Ele me coloca no reino, justiça, o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, ele é justiça. Eu não estou mais no reino das trevas, eu não estou mais governado pelo reino das trevas, agora eu estou sendo governado pelo reino de Deus, que é justiça, que é um lugar, que é uma posição, que é um status, que é um estado perfeito, reto, justo. E agora então eu começo a reinar em vida. Por quê? Por causa de Cristo. Aí que muitas vezes nós cristãos tropeçamos. Eu acho que para reinar em vida, eu vou reinar através do jejum, através de uma corrente de oração, através de uma oferta de sacrifício, através disso, daquilo. Não. Nós recebemos a imensa provisão da graça, nós recebemos a dádiva da justiça. E agora, por meio, através da obra, dos feitos de Cristo, é que nós reinamos. Nós não reinamos fazendo, nós reinamos recebendo o que Jesus fez, crendo. Mas aqui que é o mistério da fé. Aqui que é o mistério da fé. Receber pela fé. A Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado, declarado justo, santo, perfeito, porque ele creu em Deus, pela fé. A Bíblia diz que isso foi creditado como justiça para Abraão, pela fé.
E eu e você vivemos pela fé, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas pastor, mas na minha igreja, o meu pastor, eu ouço pelo rádio, pela televisão, ouço aqui e tal, as pessoas dizem que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Meu irmão, isso é mentira, você não tem que fazer a sua parte. Isso não é verdade. A Bíblia Sagrada está dizendo que eu e você recebemos a graça, recebemos a dádiva da justiça e reinamos por meio, através de Cristo Jesus, pelos feitos dele, pelas obras dele. Meu irmão, quando nós chegamos diante de Deus em oração, dizendo assim, Pai Celestial, se eu me apresentar como eu, Pio Carvalho, eu não tenho acesso, eu não chego diante dele. Eu só chego diante do Pai, diante do trono da graça, através de Jesus, por meio de Jesus, por estar coberto com o sangue de Jesus, por me ter identificado com Cristo Jesus. É assim que Deus nos recebe. Agora imagina, eu chego por mim mesmo e pelas minhas obras. O Pai olha e diz, não, você não tem acesso aqui. Eu não vou te ouvir. Você não tem nada. Agora, através de Cristo, por meio de Cristo, aí então o Pai nos concede tudo aquilo que Ele concede ao Filho. Por isso que o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, capítulo 16, diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Jesus herdou, nós herdamos juntamente com Ele. Então, aquilo que Jesus tem direito, eu também tenho. Aquilo que Deus dá para Jesus, Ele dá para mim também. Uma pessoa está enferma, aí você ora com a pessoa e diz, Pai, esta pessoa é cristã, é salva. Ela está em Cristo. Se o Senhor negar a saúde para ela, o Senhor está negando a saúde para Cristo. E você acha que Deus Pai vai negar a saúde para Cristo? Não. Então ela recebe. E aí as pessoas não entendem isso, elas dizem, mas se Deus quiser. Não, mas não existe se Deus quiser. Deus quer, porque por meio de Cristo Ele já nos deu a abundância da graça. Ele já nos deu a dádiva da justiça. Nós já reinamos em vida. Então reinar em vida é estar fora do governo da morte. Reinar em vida é estar em Cristo Jesus. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Amados, que assunto lindo, que assunto maravilhoso. Pare de orar e dizer assim, Deus, se for a sua vontade. Não, você já está em Cristo. Por isso é a vontade de Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele diz assim, Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. O Pai sempre ouve Jesus. E por Cristo Jesus, por meio dele, através dos méritos dele, você também pode reinar em vida. Mas pastor, aonde entram então as nossas boas obras? Isso, é uma ótima pergunta. Todas as nossas boas obras, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso engajamento na igreja, nos ministérios, na evangelização, o nosso jejum, o nosso dízimo, a nossa oferta, enfim, tudo aquilo que fazemos, nós não fazemos para receber, não é uma troca, não é uma barganha. Nós fazemos por gratidão, por amor, por louvor, por honra. Nós não fazemos para obtermos, nós fazemos porque já temos. Se você tem, você faz uma boa obra, uma obra de gratidão, de louvor e de exaltação a Deus. Eu sei que essa palavra está edificando o seu coração, mas eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para nós, para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa. Manda esse link para alguém que você ama. Eu tenho certeza que essa pessoa irá agradecer você. Vamos orar? Pai Celestial, Pai de graça, obrigado. Obrigado porque nós podemos falar contigo somente por meio, através de Cristo Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela salvação, pela vida eterna, pela vida abundante, pela saúde, pela alegria, pela paz. Obrigado, Pai, porque o império das trevas não mais governa, não mais decide, não mais domina sobre as nossas vidas. Por isso quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, diante do Senhor. Aquele que está passando por um momento de doença, padecendo algum mal no seu físico, Jesus Cristo já te deu a saúde. Eu libero essa saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Receba, creia em nome de Jesus. Pai, aquele que precisa de um trabalho, aquele que está com problema financeiro, em Cristo Jesus nós temos toda a suficiência.
Pai, aquela família que está desajustada, com intriga, com brigas, nós mandamos embora o espírito de confusão, o espírito de trevas e declaramos a paz do Senhor nesta casa, nesse lar, em nome de Jesus. Pai, oramos com gratidão para o louvor do Teu nome. Amém. Se Deus permitir, então, na próxima semana estaremos aqui com mais um projeto, com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus, permaneçam abençoados. Amém.